Permita-nos ver, Pai, a glória do Filho do Homem, a glória do Filho de Deus. Revela-nos, Senhor, abra os nossos olhos nessa noite. Senhor, nós não somos nada, Senhor, se o Senhor não nos visitar, se o Senhor não vier de encontro a nós, Senhor, tudo que nós fazemos é uma perca de tempo. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós não podemos sozinhos, Senhor, nós precisamos da revelação, nós precisamos do toque da Sua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, Senhor, nosso trabalho é em vão. Se o Senhor não nos guardar, o nosso trabalho é em vão, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, encontra-nos nessa noite. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vocês podem se sentar. Vocês estão bem, meus irmãos? Amém? Que bênção, eu estou bem também. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo lá em Hebreus capítulo 10. Amém? Hebreus capítulo 10, meus irmãos. Peço para vocês, por favor, estejam atentos. Façam um esforço para prestar bastante atenção na palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sempre, mas especificamente agora, eu quero ler com vocês esse texto e quero compartilhar essa palavra com vocês. Hebreus capítulo 10, vocês podem ir lá no verso 19. A palavra diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Amém? Vocês estão com a Bíblia aberta, meus irmãos? Isso, não fechem a Bíblia. Olhos na Bíblia e ouvidos atentos. Vamos lá de novo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Até aí, mas não fecha, tá bom? Bom, se nós olharmos aqui esse texto que a gente acabou de ler, o autor de Hebreus, ele pontuou algumas coisas muito importantes para a gente aqui, tá bom? Primeiramente, ele nos diz que o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para um lugar santíssimo. Para a gente ser mais direto, com o lugar santíssimo, né? A carta aos Hebreus ela é recheada de linguagem para os hebreus. Então, os hebreus têm total noção do que o autor de Hebreus está querendo dizer com lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o lugar mais santo do tabernáculo, aquele onde ficava a arca da aliança, ou seja, aquilo que representava para o povo e de fato era a presença de Deus no meio de todo o povo. Aquele lugar, ele não era um lugar simples de entrar. Na verdade, esse lugar estava dentro de um outro lugar chamado lugar santo. Esse lugar santo estava dentro do tabernáculo, que por sua vez
Até chegar ao lugar santo, ainda tinha um pátio, uma área exterior, da qual, sim, as pessoas poderiam entrar, mas somente os sacerdotes entravam no lugar santo. Mas o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote acessava aquele lugar. O autor de Hebreus acaba de explicar algo extremamente escandaloso. Ele diz que as pessoas que antes estavam pelo pátio, agora vão andar pelo lugar santíssimo. A pergunta é, como é que isso é possível? E a resposta é única, pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Não é mesmo? De fato, meus irmãos, se vocês entenderam o que eu acabei de falar, eu podia terminar aqui. Porque essa verdade, ela é muito preciosa. Ela é, de verdade, areia demais para o nosso caminhãozinho. Sabe? É muita coisa. E nós não estamos preparados ainda para isso. Mas o Espírito Santo de Deus é, por meio de graça, o que nos abre os olhos para isso. E se o Senhor, por graça e compaixão e misericórdia de nós, nos abrir os olhos para essa verdade hoje, tudo pode mudar, meus irmãos. Tudo, tudo, tudo. O autor dos Hebreus, primeiramente, então, nos conta que o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para o lugar santíssimo. Esse lugar que antes era exclusivo e agora nos é acessível. Ele também diz que Jesus é o sumo sacerdote que está ministrando na casa de Deus em nosso favor. Tá aí outra verdade que já é forte demais para nós. Você entende isso? Yeshua, o que nós acabamos de cantar, o Filho de Deus, o Filho do homem, é agora alguém que ministra na casa de Deus. Sabe, o profeta Ezequiel teve visões de um templo que nós ainda não vemos, com medidas e tudo, né? A pergunta é, onde é que esse templo está? E a resposta é, esse templo está na cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a casa de Deus, o paraíso, o jardim do Éden. Você chama como quiser, é o mesmo lugar, meus irmãos. Lá tem um templo. O autor da carta aos Hebreus acaba de nos informar que nesse templo tem alguém ministrando, sem parar, em meu favor. Yeshua é o sumo sacerdote que ministra na casa de Deus em nosso favor. Mas o último verso que a gente leu, o 23, diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O autor dos Hebreus sintetiza o que está falando aqui com uma informação para nós. É a crença na suficiência do sangue de Jesus e o seu sacerdócio que nos mantém firmes no que nós precisamos ser e fazer. Você vai ver que a partir do que ele acabou de colocar para a gente, se você ver comigo, e nós vamos ver, continuando, verso 24, olha só quantas exortações diretas o autor da carta aos Hebreus faz para nós. Verso 24, importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem se aproximar o dia. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que irá consumir os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram assim tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam
perseverar. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas do que têm fé para a preservação da vida. Mas vocês percebem como são muitas as exortações? Ele diz aqui, importem-se uns com os outros, não deixem de se reunir e congregar como igreja, parem de pecar deliberadamente, lembrem-se dos primeiros dias, não abandonem a confiança, perseverem, são muitas as exortações. E sabe como essas exortações são importantes? Porque o autor da carta aos Hebreus está olhando e dizendo, façam, façam, façam. E a gente pode olhar e ter a ilusão de que o que ele está dando para a gente são uma lista de tarefas, né? Então, peraí, passo 1, importem-se uns com os outros, ok, anotado. Não deixe de se reunir como igreja, ok, sem faltar então no culto de domingo. Pare de pecar deliberadamente, certo, preciso lidar com certos pecados mesmo. E nós olhamos para essas coisas e achamos que o que tem aqui é isso, exortações de mais coisas para fazer. E nós comumente confundimos os resultados do Evangelho com o Evangelho. Os resultados do Evangelho não são Evangelho. Isso não quer dizer que os resultados do Evangelho são irrelevantes. Mas, meus irmãos, tem algo que me chama a atenção, que parece ser algo que acontece demasiadamente nas Escrituras. O Senhor traz uma exortação ao seu povo, e geralmente o que tem no meio disso é uma exortação que engloba todas as outras. E ela é caracterizada pelo que a gente ouviu aqui da igreja de Éfeso. Lembre-se dos primeiros dias. É o que o autor de Hebreus exorta aos irmãos. É o que João exorta a igreja de Éfeso, na verdade Jesus, João somente escreve. Lembre-se de onde caiu, é o que ele diz. Você pode ler isso em Apocalipse, capítulo 2. As exortações com relação a nós e Deus, elas não têm a ver com faça isso, faça aquilo. Elas têm mais a ver com você precisa ou ter o seu primeiro encontro, ou se lembrar do seu primeiro encontro. Você precisa ter um primeiro encontro com o Evangelho, ou então começar a se lembrar do seu primeiro encontro com o Evangelho. Eu vejo, meus irmãos, como nós lutamos contra aquilo que nos machuca, né? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. E sabe o que é isso? Isso é o que eu acabei de falar, continuar resistindo ao que nos machuca. E eu vejo, meus irmãos, que de certa forma há uma certa ilusão entre nós de que em algum momento nós vamos descobrir alguma fórmula, alguma coisa que vai funcionar, que vai fazer. E isso tanto de maneira simples na sua vida, né? Algumas pessoas estão alimentando a esperança de que um dia vão acordar e receber uma notícia que um parente distante muito rico morreu e não tem mais nenhum herdeiro, e só você, né? Outras pessoas estão vivendo com a ilusão de que todo esse cansaço um dia vai acabar quando eu encontrar uma forma melhor de trabalhar, de fazer. Um dia eu vou conseguir. E às vezes até mesmo no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, estamos à espera de um avivamento pessoal e coletivo, que nada mais é do que uma desculpa de quem não quer viver na simplicidade do Evangelho.
Sabe, a exortação não é orem mais. A exortação não é leiam mais. A exortação não é ofertem mais. A exortação é lembre-se dos primeiros dias. E o que acontece, meus irmãos, e eu quero trazer essa percepção para vocês, é que eu vejo que hoje eu vejo a injustiça, né? Tem pessoas mais inteligentes que eu que perceberam isso, eu só vou repassar para vocês. Mas, especificamente, pessoas que trabalham na área da sociologia, 2 sociólogos especificamente, Christian Smith e Melinda, com um nome muito esquisito, que eu não vou tentar falar porque é muito difícil aqui. Eles escreveram um livro chamado, o nome está em inglês aqui, então é A Procura da Alma, a religião e a espiritualidade que vive nos jovens americanos. Eles fizeram uma análise, né, de jovens americanos, mas esse livro é de 2005, portanto os jovens já não são tão jovens. E eu gostaria de propor que o que eles definem são sociólogos, não são pastores, tá bom? O que eles analisam com relação à sociedade encaixa perfeitamente como uma luva, pelo menos nos crentes que eu conheço. Diga-se de passagem, vocês. Nós, como um todo, tendemos a abraçar esse tipo de visão. Eles chamam isso de deísmo terapêutico moralista. Deísmo terapêutico moralista é a crença de que Deus existe, e Ele está em algum lugar muito distante, Ele criou todas as coisas, eu tenho acesso a Ele. Terapêutico porque o fim para o qual Ele existe, pelo menos na minha perspectiva, é para me fazer feliz, resolver os meus problemas. E moralista, porque esse Deus gosta de bons comportamentos. E isso é algo que você, se você não tem certa profundidade no Evangelho, provavelmente assinaria embaixo facilmente. É isso mesmo que eu creio. Né? Talvez não como eu falei aqui agora, porque você já está desconfiando que o que eu falei provavelmente não é tão bom assim. Mas tem algumas crenças especificamente que eu vou sintetizar para vocês. 5, que o deísmo terapêutico moralista crê. Vamos lá. Primeira, Deus existe e criou o mundo. Mas isso não quer dizer que Ele se envolve diretamente em nossas vidas, em tudo. Mas sim em alguns momentos para resolver problemas. Por isso, nós oramos quando estamos ferrados. Quando estamos precisando de cura, quando estamos precisando pagar dívidas, não temos dinheiro. Fazemos campanhas de oração, coisas do tipo. Nossa devoção começa a aumentar quando sentimos que as coisas não estão indo tão bem. Esse é o deísmo clássico. Segundo, Deus quer que as pessoas sejam boas, gentis e justas umas com as outras. Sim. Terceiro, o objetivo principal da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. É por isso que a igreja moderna encaixa como uma luva, porque faz bem. Estatisticamente falando, se você for um crente frequente, provavelmente a sua família vai lidar melhor com problemas do que uma família descrente ou de um crente que não tem tanta frequência, que não se envolve tanto. Por isso, o objetivo principal da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. A igreja ajuda nisso, portanto, nós nos envolvemos. Quarto, Deus só deve ser invocado quando há um problema. Clássico. 5, as pessoas boas vão para o céu quando morrem. Essa é a sumarização do deísmo terapêutico moralista. E por mais que provavelmente nós não escreveríamos essa declaração de fé exatamente assim, eu penso que muitos desses princípios ainda regem boa parte de nós. Vitor, como você pode fazer uma acusação dessa, né? Como você pode dizer que acha que isso realmente define o que nós somos ou pensamos? Eu estou fazendo uma constatação que o meu mestre me ensinou a fazer. Ele diz que você pode analisar uma árvore pelos frutos que ela dá.
baseado nos frutos que nós temos dado, meus irmãos, eu penso que hoje nós não estamos longe do que é um deísmo terapêutico moralista. A diferença, meus irmãos, é que vocês estão envolvidos com uma comunidade que tem, sim, pregado o Santo Evangelho. Mas nós somos insuficientes. Esse é o ponto, sabe? Se nós pudéssemos escrever uma coisa embaixo daquela placa que está o nome dessa igreja, isso seria perfeito. Nós somos insuficientes. Não conseguimos fazer. Não conseguimos transformar o coração das pessoas, porque não conseguimos nem transformar o nosso próprio coração. Eu sei que nós temos uma tendência, né, de palco e plateia. Então, as pessoas tendem a endeusar as pessoas que aqui sobem e seguram o microfone. Não tratando como um Deus mesmo, mas imaginando que, de certa forma, o nosso coração é muito mais devoto. Nosso coração ele é muito mais voltado para Deus. Ou aquele conceito que a reforma começou a quebrar, mas ainda não foi quebrado, que é a separação. Os sacerdotes e aqueles que vão ao sacerdote. Por isso, meus irmãos, o meu ponto aqui é que o evangelho falso, ele é infrutífero. Por isso, o deísmo terapêutico moralista ou qualquer perversão do evangelho que se assemelhe a isso, é infrutífero. Nós pregamos o evangelho aqui todos os domingos. Mesmo assim, meus irmãos, analisem a si mesmos. Quantos de vocês estão vivendo uma vida de devoção sincera ao Senhor? Quantos de vocês, meus irmãos, leem as Sagradas Escrituras com paixão e devoção? Quantos de vocês, meus irmãos, de fato estão envolvidos com tempo, dinheiro e suas habilidades, o que vocês sabem fazer? Com o plano de Deus e a história redentora de Deus. Sabe como isso soa para os nossos ouvidos? Isso é muito radical, fanático. Se você é alguém que faz parte e pratica a religião do deísmo terapêutico moralista, você muito provavelmente pensa dessa forma. E eu tenho uma notícia para você: a coisa mais fanática que existe no mundo é o evangelho mesmo. Radical. Sim, toca em tudo, muda tudo. Em todas as áreas. E sabe qual é o ponto? Isso não é novidade. É por isso que quando um homem ou uma mulher se põe a pregar o evangelho para vocês aqui, nesse lugar, ele precisa, sim, ter um coração vigiado para que a intenção não seja novas ideias que vocês ainda não pensaram e eu vou trazer para vocês, né? Não, eu tenho uma notícia para você, eu vou repetir tudo que eu venho falando há muito tempo hoje. Só que é por isso que a pregação do evangelho, ela não é um novo discurso, ela não é uma nova... É uma nova notícia, ela é a mesma notícia. E aí nós entramos num lugar que explica a frase, nós somos insuficientes, né? Que é, Albert Einstein dizia isso, né? A concepção de como se diz, não é loucura que ele fala, insanidade. Isso. A concepção de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Não é verdade? Então, sim, nós somos insanos. Porque esse é um compromisso que nós precisamos ter. Pregar o mesmo santo evangelho. E sim, esperando resultados diferentes. Porque o resultado não parte de quem vos fala. Mas sim do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, se o Senhor tiver misericórdia de nós, talvez Ele nos toque hoje. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos de alguma forma pôr a nossa boca no pó, em arrependimento, em temor de Deus. Porque o falso evangelho, ele é infrutífero, meus irmãos. Sabe,
alguém pode olhar ao longo da história e pensar assim, lá no início da igreja, nós temos tantas histórias de tantos mártires, né? A gente começa muito bonito, a gente começa com Estevão sendo apedrejado e tendo uma visão do Filho do Homem assentado à destra de Deus. O primeiro mártir cristão morreu levando pedradas, orando por aqueles que tacavam pedra nele. Não é? É algo muito semelhante ao que aconteceu com Cristo, que estava sendo crucificado e ainda falava, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou você pode ir além, porque Deus estava naquela cruz. Então, enquanto Cristo sentia mais um prego entrando na sua pele, Ele era quem provia o ar nos pulmões daqueles homens. A igreja começou muito bem, foi nessa linha, Estevão. E aí você tem muitos outros mártires depois. Se você olhar como os apóstolos morreram, você tem uma lista de martírio maravilhosa, linda. E a sequência da igreja, no tempo da igreja perseguida, ainda é dessa forma. Mas sabe, a pergunta aqui fica o seguinte, quando foi que a coisa começou a desandar? E com desandar eu quero dizer, quando foi que a gente ficou inútil para o reino de Deus? Porque o estado em que uma igreja que precisa de avivamento está, é isso. Nós estamos, sabe, quem precisa de avivamento está quase morto. Então, nós estamos assim. Hoje, a verdade, meus irmãos, é que nós não somos úteis como estamos sendo para o reino de Deus. A pergunta é, quando é que começou a desandar a coisa? Né? E tem, o Lewis fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, quando estudamos a história, fica claro que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente, foram exatamente os que mais pensaram no mundo por vir. Foi só depois que a maioria dos cristãos deixou de pensar no mundo vindouro, que se tornaram tão inúteis nesse. Eu vou repetir mais uma vez o que venho falado. O falso evangelho é infrutífero, meus irmãos. Para falar a verdade, alguns frutos até aparecem. Mas o nosso Senhor Jesus é claro em dizer que os frutos que são dados pelo falso evangelho não permanecem. É por isso que ele diz em João 15, né? Olha só, a notícia do evangelho, ela é enraizada, hein? Eu quero sintetizar isso para você. Deus é totalmente santo, você é totalmente pecador. O que significa que há um abismo que você jamais pode traspassar para chegar até Deus. Você não pode. Essa é a primeira notícia. Você não pode. Você está perdido, meu irmão. Perdido. Aí, qual que é a notícia do evangelho? O Senhor vem até nós e nos resgata. Certo? Certo? Vocês estão aqui, meus irmãos? Ok, então olha só, o Senhor Jesus em João 15,16, ele explana o evangelho de maneira muito simples, ele diz assim, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, acabou, está aqui o evangelho, você é insuficiente, você não consegue escolher Deus, ok? Né? Eu sei que a gente tende a pensar assim, o dia que eu encontrei Jesus, você não encontrou Jesus, você foi achado. Por isso, Jesus coloca o evangelho aqui. Você não me escolheu, eu escolhi você. Para que dê fruto. E um fruto que permanece. Aqui o nosso Senhor, Ele diz que é por meio só de um entendimento verdadeiro do santo evangelho que os verdadeiros frutos aparecem. E com isso nós podemos entender a negativa de que por meio de um falso evangelho, os frutos, se vierem, não permanecem, são falsos, eles vão passar, eles vão cair. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele é caracterizado pela centralidade da obra de Cristo. Você sabe por que nossa devoção é tão fraca? Por que nossa devoção é tão fraca, meus irmãos? Nossa devoção é fraca porque nós não estamos centralizados em Cristo. Simples assim, não estamos. Não, Vitor, mas nós cantamos músicas que são cristocêntricas, que Cristo está no centro. É verdade, meus irmãos? Você sabia que qualquer pessoa pode cantar uma música? Mas na boca daquele que, de fato, tem uma consciência presa ao Evangelho, essas canções são mais do que músicas.
Pense em Lucas 7. Jesus visita Simão, um fariseu. E ao chegar na casa daquele homem, ele está comendo com aquele homem, então entra uma mulher pecadora, que começa a lavar os pés de Jesus, enxugar com os próprios cabelos. Um escândalo, Simão fica escandalizado. Ele olha para Jesus e fala, não sei não, se ele é profeta mesmo, ele devia saber quem é essa mulher, né? E aí você sabe, Jesus conta aquela pequena parábola para Simão e pergunta para ele, e aí, quem ama mais? E aí o que Simão responde? Você conhece essa história, meu irmão? O que Simão responde? Quem mais foi perdoado. E aí Jesus olha para Simão e fala, você julgou bem. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Pergunta, meus irmãos. Por acaso, será que é possível que esses seres humanos aqui, totalmente pecadores, totalmente separados de Deus, será que eles estão em níveis diferentes de pecaminosidade? Será que um é mais pecador do que o outro? Será que algum deles precisa de mais sangue de Cristo do que o outro? O que vocês acham, meus irmãos? Não, de fato não. Porque a condição natural do homem, ela é uma só. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos estão no mesmo lugar, afundados, depravados, separados de Deus. Então, a minha pergunta é, como Jesus pode dizer que um foi mais perdoado do que o outro? Do que Jesus está falando? Alguém é mais perdoado do que outro? Não. Jesus está tratando de uma consciência presa ao Evangelho. Ele está dizendo para Simão, você não acha que é tão pecador assim, né? Você ainda não entendeu, Simão. Você pode saber muito sobre como Deus é santo, mas enquanto não entender o quão pecador você é, enquanto você não tiver o entendimento completo, meu irmão, de que estava perdido, nunca será plausível uma devoção radical. Você sempre estará como Simão, sentado na mesa, julgando os radicais. E tem um problema, meus irmãos. Jesus não erra. Jesus não erra. Sabe, ele não salvou ninguém errado. Ai, caramba, joguei sangue naquele ali, não era ele. Não, meus irmãos. Mas, Vitor, eu estou fazendo tantas coisas, sabe? Eu tenho tantas responsabilidades, eu acho que Deus, de certa forma, se orgulha de mim. Meus irmãos, tem uma grande exclamação escandalosa do Evangelho. Sabe qual é? No altar do sacrifício de Deus, nunca se aceitou outra coisa além de Cristo. Nunca. Nenhum, não importa, pode ser o cordeiro mais gordo do mundo. Nunca se aceitou nada no altar de Deus que não fosse Cristo. Ah, Vitor, mas olha só, eu tenho bons princípios morais, sabe? Eu cuido da minha família, sabe? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou aqui, eu estou ali, eu sirvo, eu canto, eu toco, eu abro a porta, eu fecho a porta, eu venho todo domingo. Meus irmãos, no altar do sacrifício de Deus, nada disso se aceita. No altar de Deus, nunca se aceitou nada além de Cristo. Por isso, meus irmãos, haverá um dia em que todo falso fruto será queimado e só o que é verdadeiro permanecerá. Nós veremos as coisas ruírem, caírem como se não fosse nada, serem queimadas diante daquele que é fogo consumidor. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 7, conta aquela parábola da casa edificada sobre a rocha e edificada sobre a areia. Meus irmãos, essa parábola está bem no fim do Sermão da Montanha, porque o nosso Senhor Jesus está nos exortando, o nosso mestre, Ele está nos exortando, meus irmãos. Sim, Ele ensinou você como é ser bem-aventurado.
a ser pobre de espírito, a chorar, a ser pacífico, Ele ensinou todas essas coisas. Ele ensinou você que quando for orar tem que ir para o seu quarto, fechar a porta, orar ao Deus que te vê em secreto. Ele ensinou você a não ficar com uma cara, a expressão, não posso usar a expressão certa aqui, mas não, Ele ensinou, quando você jejuar, não precisa ficar mostrando para todo mundo. Ele ensinou sobre divórcio, Ele ensinou sobre assassinato, Ele ensinou sobre xingar o irmão, Ele ensinou sobre tantas coisas, e no final Ele disse: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu sobre a rocha. Olha que interessante, meus irmãos. A prudência do homem que constrói sobre a rocha, ela está primariamente embasada na consciência de que Cristo é o solo fundamental, a pedra fundamental. É que o Santo Evangelho é o início de tudo, e é por meio dele que uma construção permanece. Essa é a prudência do homem. A prudência do homem não é a sua vanglória. A prudência do homem não é a sua casa. A prudência do homem é a rocha. Esse homem, ele não pode olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu acho que você vai se orgulhar de mim, porque olha a casa que eu construí. Meus irmãos, no dia da tempestade, e tempestade virá, meus irmãos, os fundamentos serão revelados. Oh, que o Senhor nos dê santo temor nessa noite. O Senhor não aceita fogo estranho. Sabe o que é fogo estranho? Fogo estranho não é quando a gente fica tentando forçar que Deus está aqui. Não é isso. Fogo estranho é aquela empolgação de tive uma experiência com Deus e acho que já sei fazer. É o que os filhos de Arão experimentaram. O primeiro sacrifício, eles seguiram todas as ordens. Obediência. Obediência é o que representa o único homem obediente que já existiu nessa terra, Yeshua. Com obediência, com Cristo, sacrifício é aceito. Então o fogo de Deus vem e lambe aquele sacrifício naquele altar. Ao verem a obra de Cristo, eles se alegram e acham que podem por si mesmo produzir o que só Cristo pode. Quando fazem isso, são consumidos pelo fogo de Deus. Nadab e Abiú não viveram para contar a história do outro dia. Porque no altar de Deus só se aceita Cristo. Tudo que nós estamos fazendo, meus irmãos, só é de fato aceito por Deus quando nós partimos de Cristo. Quando estamos centralizados em Cristo, no Evangelho. É daí que a exclamação de Paulo em Romanos 14 faz sentido, onde ele diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Ó, isso é muito forte, velho. Muito forte. Me perdoem a gíria. Soltei um velho, né, do nada. Andando muito com os jovens. Espera aí, tudo que é feito sem fé é pecado. O que significa, meus irmãos, que se o Juan estava aqui hoje e ele estivesse tocando violão sem fé, mas ele estava tocando para Deus, não é verdade? Isso é pecado. Eu estou pregando agora para vocês. E eu estou lendo a palavra de Deus para vocês e falando a palavra de Deus. E posso estar pecando com o que estou fazendo, se isso for sem fé. Agora, sabe qual é o problema, meus irmãos? Fé foi reduzido a sentimentos. Fé foi reduzido a metas. Fé foi reduzido a pensamentos positivos a respeito, quando tratados de maneira religiosa, a respeito de Deus, né?
tem contas para vencer, eu creio que Deus pode fazer, isso é fé, então eu não estou pecando, né? Isso pode ser fé, sim, de certa forma, mas não é disso que a palavra de Deus está falando, ela está falando de alguém que vive na fé. Fé não é um comportamento, meus irmãos, fé é a nossa casa, fé é da onde partimos, porque fé, a palavra fé está ligada à palavra fidelidade, é crer que o sacrifício de Cristo é suficiente. Portanto, Paulo está dizendo, todo aquele que faz qualquer coisa sem estar centrado na crença de que o sangue de Yeshua é suficiente, está pecando em tudo. Provérbios nos diz que até a lavoura do ímpio é pecado. Ele está falando de trabalho. O quê? O trabalho é uma coisa boa. O trabalho é bom. Tá difícil falar de trabalho esses dias aí, né? Estão com assuntos bem polêmicos. Trabalho é bom, trabalho é bom. Eu não estou falando do cansaço do trabalho. Estou falando que é honroso trabalhar, é ou não é? Sim. Pois a palavra de Deus diz que até o trabalho do ímpio é pecado. Por quê, meus irmãos? Porque é ausente de fé. Não tem fé. Toda adoração, oferta, sacrifício, boas obras ou serviço que é feito sem Cristo é palha que vai ser queimada diante dele. Palha. Olha só, abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, verso 11. Olha o que Paulo fala aqui. Porque ninguém pode pôr outro alicerce. Fala comigo, alicerce. O que é alicerce, gente? Não é o fundamento, certo? Olha só o que Paulo nos diz. Ninguém pode pôr outro alicerce, outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, todo aquele que tenta colocar qualquer outro alicerce, ou sair do alicerce do fundamento que é Cristo, está pecando. Só que, assim como aquela parábola de Mateus 7, a notícia ruim é, dá para construir em outro alicerce. É por isso que ele continua, olha só, se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Meus irmãos, haverá um dia, meus irmãos, em que nós estaremos diante daquele que é o fogo consumidor de Deus. E tudo que nós fazemos será passado pelo fogo. E sabe, que terrível será ver coisas que nós passamos a vida lutando e batalhando, queimando, como palha no fogo. A ilusão que muitos estão comprando, meus irmãos, é a de que o seu moralismo e a sua cultura evangélica vão ser suficientes diante de Deus. Meus irmãos, toda moralidade, todo moralismo, toda cultura evangélica, tudo isso, meus irmãos, vai virar palha. Nada disso diante de Deus é aceito. O que é aceito diante de Deus, meus irmãos? Cristo. Olha, lembre-se, quando Saul separa aqueles bois e carneiros para sacrificar a Deus, o profeta Samuel aparece para ele e diz: você desobedeceu a Deus. Mas aqui vem um ponto muito difícil de entender, meus irmãos. Saul diz: mas
eu separei isso para Deus. Essa é a pergunta, né? Como eu posso estar fazendo algo para Deus e não estar em obediência? Como? Como é possível que, sabe, Saul separou muitos bois para fazer sacrifícios a Deus, isto é, adoração. Como Deus pode rejeitar isso? Como é que Saul pode estar em desobediência? Então, aqui vem uma declaração de Samuel. E é uma pergunta. Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Entenda? Com obediência estamos falando de quem? Cristo. A pergunta aqui, meus irmãos, é: por acaso tem alguma coisa nessa vida que nós podemos fazer que Deus tenha tanto prazer quanto Ele tem em Cristo? As pessoas estão comprando essa ideia de que sim, meu moralismo, minha cultura evangélica, o meu jeito de ser crente, eu escuto mensagens de pessoas legais. Eu fiz um curso, eu fiz aquilo. Meus irmãos, tudo isso vai ruir. As pessoas estão vivendo como Saul, levando ofertas e sacrifícios para Deus, a fim de que a sua corrupção não seja vista. Vamos fazer o seguinte, vamos esconder nossa depravação com boas obras. Ótimo! É por isso que as pessoas hoje veem a igreja parecido com o que é uma casa de recuperação, para muitas coisas. As pessoas entram com vícios, saem sem vícios. As pessoas entram aqui com muitas coisas moralmente erradas e elas saem transformadas. A casa de recuperação é muito importante, mas não é a igreja. Ser parte da obra de Cristo não é ser consertado moralmente. Ser parte da obra de Cristo não são as boas obras que fazemos para esconder nossa corrupção. É por isso que você pode ver, meus irmãos, sabe o que, quando surge a pergunta, nossa, fulano se converteu? Quando surge essa pergunta? Quando aquele que bebia parou de beber. Aquele que falava palavrão, não fala mais palavrão. Fumava, não fuma mais. Moralismo puro, nós achamos que isso é conversão. Nós achamos que isso é suficiência diante de Deus. Nós estamos chegando com fogo estranho, como Nadab e Abiú. Olha aqui, Deus, as minhas boas obras. Estamos como Saul, olha os bois que eu separei. Estamos como Adão, olha as folhas de figueira que tampam minha nudez. Porque não queremos que a nossa corrupção seja vista, mas o santo evangelho de Deus começa na depravação total do homem. Nós fugimos, meus irmãos. E é por isso que nossa devoção é fraca. É por isso que não temos compromisso. Não temos aliança. Nós somos, sabe, a minha geração tem uma gíria para isso. Vocês sabem o que é dois papos? Sabe o que é alguém dois papos? Vocês sabem, né? Aí, ó, tá vendo? Os dois papos é assim, ele tem um papo aqui e depois é outro, entendeu? Dois papos. Autoexplicativo, né? É isso, nós não temos temor de Deus. Nós falamos uma coisa aqui e depois é outra. Não mantemos o que falamos. Quebramos a aliança. Nossa devoção é fraquinha. Aí sabe o que nós pensamos? Vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar a aprender a dar a palavra e cumprir. Aprender a parar de falar palavrão. Aprender a parar de adulterar. Aprender a parar de beber, de fumar. A gente vai fazendo o caminho inverso, sabe? Vamos aprender o moralismo. Vai. E sabe o que só falta? Falta tudo. Falta Cristo. Fulano é quase crente. A centralidade no evangelho está nos roubando. Para eu poder encerrar com vocês, de 4 frutos. E pensem nisso, meus irmãos, porque aqui é a hora da gente começar a se identificar e se arrepender. Porque nós
Ontem eu falava com os meninos, nós estamos como dizia o Neymar naquelas antigas mensagens, com saudade do que ainda não vivemos. Nós sentimos falta de coisas que ainda não provamos. Primeira coisa que o falso evangelho está roubando de nós. Fala comigo, permanência. Isso, permanência. O que é a permanência? A permanência tem mais a ver com o senso de eternidade. Sabe aquilo que o Luiz falou? Que quando a gente parou de pensar no mundo vindouro, a gente ficou inútil? Ele tinha razão. E somos roubados disso porque o falso evangelho entrou em ação. O deísmo terapêutico moralista ou qualquer outra variação de falso evangelho nos rouba de senso de permanência, pertencimento, senso de eternidade. Sabe, o falso evangelho, ele é infrutífero por causa disso. Ele vai fazer você olhar só para o seu umbigo. No fim das contas, é você quem importa. É o que Paulo fala em Filipenses 3, você pode ler depois. Procura pela palavra inimigos da cruz de Cristo. E você tenta entender a descrição de Paulo sobre quem é o inimigo da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo é aquele cujo Deus é o seu próprio ventre. É o que Paulo diz. Por isso o falso evangelho nos rouba disso. Você não tem tempo de pensar no plano de Deus quando está lotado de coisas na sua mente. Essa foi a estratégia, por exemplo, de Faraó no Egito. Quando Deus mostra o seu plano para o povo, eu vou tirar vocês para cumprir a promessa que fiz para Abraão. E aí o povo começa a brilhar os olhos para aquilo que Faraó fala. Antes eles trabalhavam tanto, pois agora eles vão trabalhar o dobro. Por quê? Porque quem está cheio de coisas nessa era não tem tempo para pensar no plano de Deus. O falso evangelho está nos roubando de permanência. Sabe? E a filosofia do falso evangelho, ela é sutil para nós. Porque, vai por mim, meus irmãos, você vai achar totalmente justo o seu estilo de vida mundano. Justo. Sabe o que é justo? É o que é justificável. Você olha e fala, faz sentido. Sabe? Não tenho opções. É o que eu tenho que fazer. Né? Por exemplo, Marta não conseguia entender como as obras dela valiam menos do que as palavras de Jesus. Não podia entender. Então ela saía para lá e para cá para fazer tudo. Eu preciso fazer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Justo? Não é? Qual a diferença entre Marta e Maria naquele dia? As duas estavam ligadas a Jesus de alguma forma. A diferença não está em que Maria era uma heroína super top, que nunca errava. Não. A diferença é que ambas construíam uma coisa que a tempestade um dia revelaria. É por isso que Jesus disse para Marta, Maria escolheu uma parte que nunca vai ser tirada dela. O que ele estava dizendo? Ele não está dizendo assim, olha Marta, não importa o quanto você tente, você nunca vai tirar Maria daqui. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando, sabe, você tá andando por aí, você está fazendo tantas coisas. Só que todas essas coisas um dia vão passar. E o que Maria está pegando aqui, sentada nos seus pés, céus e terra passarão. Mas as minhas palavras, não. Ninguém nunca vai tirar de Maria. Permanência. Nós sentimos que precisamos de algo maior do que essa vida. Mas não temos força para fazer sozinho. E vai por mim, isso é uma boa notícia. Você precisa do entendimento de que você não é suficiente. E quando nós estivermos centrados no Evangelho, meus irmãos, quando vivermos com Cristo no centro de tudo o que fazemos, vamos fazer tudo para a glória de Deus, como deve ser feito. Mas não mintamos para nós mesmos, dizendo que trabalhamos e fazemos as coisas para a glória de Deus, quando o nosso Deus é o nosso ventre. Você precisa de permanência. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? Como nós não temos senso de eternidade, sabe o que nós somos roubados também? Segundo, fala comigo, confiança. Confiança. Nós não temos permanência, não temos senso de eternidade, porque o nosso falso evangelho é infrutífero
Então, por não termos permanência, não temos também confiança. E o contrário disso é medo. Vivemos com medo. Sabe, ontem eu estava compartilhando, eu estava lembrando. Teve uma vez que eu estava com meu pai e com o Quinha lá no outlet. E foi um dia que a gente estava vendo um relógio lá. E aí o cara pegou o relógio, cara, e ele batia no relógio. Olha, não quebra! Tá. E a gente ficando meio desesperado assim já, né? E ele estava disposto a tacar o relógio no chão, cara. E a gente, não precisa. Aí, por que alguém está disposto a tacar um relógio no chão? Ainda mais que ele é um funcionário, né? Tipo, podia ter algum prejuízo para ele se quebrasse, né? A única resposta é confiança. Ele estava certo de que aquilo não quebraria. Alguém podia perguntar, mas você não tem medo de jogar esse relógio no chão? E ele diria o quê? Não. Mas como você não tem medo de jogar um relógio no chão? Eu tenho medo de jogar meu relógio no chão. Ele fala, é claro, o seu quebra. O meu não quebraria se eu jogasse. A confiança é simples, meus irmãos. A confiança é isso. É a certeza de algo que nos permite estar longe do medo. Por exemplo, o apóstolo João explica isso perfeitamente em 1 João 4. Você pode ler versos 17 e 18, onde ele vai falar sobre o aperfeiçoamento no amor, né? E aí, vamos lá, se eu chego para você e falo assim sobre, você está aperfeiçoado no amor? Essa pode ser uma pergunta muito filosófica, né? Tipo, nossa, não sei, né? Eu estou casado há 3 anos, será que eu estou aperfeiçoado no amor, meus irmãos? Os casais mais velhos diriam que não, né? Tem muita água para rolar ainda. O ponto é, aperfeiçoado no amor não tem a ver com esse romance. Não é isso. Aperfeiçoado no amor, segundo João, é o entendimento de que Deus nos amou primeiro. O que parece contraditório. Porque geralmente quando nós dizemos de estar aperfeiçoado no amor, começamos a tentar pensar em amar tanto que é quase perfeito. Não, ele está dizendo, o único amor perfeito é o primeiro amor. E o primeiro amor é o amor de Deus. E aquele que está convicto de que quem faz essa obra de salvação, desde o início, como nosso Senhor nos ensinou, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Quem está convicto nisso, quem está convicto no santo evangelho, está aperfeiçoado no amor. E aí ele diz, o famoso verso 18 de 1 João 4, né? No perfeito amor não há medo. Porque o medo supõe castigo. O que João está falando? Meus irmãos, presta atenção nisso que você vai entender, muito simples. João está fazendo um raciocínio lógico. Ele está dizendo, vamos lá, primeiro ponto, você entendeu que o Deus eterno, Criador do universo, que há de julgar os vivos e os mortos e dar um destino eterno a todos, te escolheu e te ama? E eu digo, entendo, Ele me ama. Você entende que Ele te ama? Não, você entende que Ele te ama mais do que os seus pais, mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus irmãos? Você entende que Ele te ama mais do que tudo? Como Ele disse para o povo de Israel, com amor eterno te amei. Ele falou, oh meu Deus, eu entendo, João. Ele diz, portanto, como pode você temer qualquer outra coisa, sabendo que aquele que sustenta todas as coisas, te ama? Por isso, meus irmãos, o falso evangelho, ele não é suficiente. Porque o falso evangelho não está centrado na obra de Cristo, ele está centrado nas nossas obras. E sabe qual é? Você sabe que você não é suficiente para manter as coisas que faz hoje. Você não é suficiente. Eu não sou suficiente. Nós não conseguimos ser bons suficientes. Nós falhamos, nós caímos, nós não conseguimos manter uma performance aceita diante de Deus. Por isso vivemos com medo, meus irmãos. Nós vivemos com medo porque nós achamos que a qualquer momento podemos ficar pobre, podemos morrer, ficar doente, perder um relacionamento. Nós tememos muitas coisas porque não estamos aperfeiçoados no amor. Vocês estão entendendo, irmãos? O falso evangelho nos rouba disso também. Agora,
Porque não temos senso de eternidade, não temos permanência, nós não conseguimos viver com confiança. Porque não temos confiança, não conseguimos descansar. Essa é a terceira coisa que o falso evangelho rouba de nós. Uma vida centrada no evangelho é uma vida de alguém que pode descansar. Aí esse é um ponto, né? Eu não estou falando só de um descanso de alguém que sai para tirar férias, ou de alguém que trabalha menos dias na semana. Eu não estou falando desse tipo de descanso. Mas eu gostaria de propor que isso, de certa forma, também está associado, porque as pessoas tendem a achar que a culpa do seu cansaço é só o trabalho pesado que elas fazem. Meus irmãos, eu digo para vocês, o cansaço nasce na desconfiança. Repete isso comigo, porque vocês estão muito dispersos, meus irmãos. Por favor, prestem atenção, nós estamos caminhando para o fim. Repete isso comigo. Perdi o que eu ia falar, cara. Nossa, isso, alguém repete isso. O cansaço. Não, peraí, agora vamos repetir junto, né? O cansaço nasce na desconfiança. Isso. Pense, qual que é o desejo de alguém que passa um dia trabalhando pesado? Chegar em casa, né? E aí, como que é? Vamos pensar em alguém que trabalha com uniforme todo fechado, né? Ele quer chegar só e aí já era, ele fica com o uniforme? Não, ele quer tirar, né? Quer tomar um banho quente, quer tomar um café, comer alguma coisa, assistir um Netflix, né? Sei lá, cara, alguma coisa assim. Quer o quê? Descansar, não é verdade? Mas aí é que tá. Digamos que esse homem que passou o dia todo trabalhando pesado, ele vai descansar, mas ele não vai para casa, meus irmãos. Ele vai ter que passar uma noite na Cracolândia, tá bom? De boa? Não? Por que não, meus irmãos? Porque esse homem, ele não consegue confiar que está tudo bem ali, não é verdade? Não é mesmo? Pense em você, quando você está super preocupado, você consegue descansar e relaxar? Não, meus irmãos. Quando nós estamos tensos, a gente não consegue descansar. Por quê? Porque dentro de nós há o quê? Desconfiança. A desconfiança não é, acho que alguém vai me trair. Não, a desconfiança é, não sei se as coisas vão dar certo. Essa é a desconfiança. Por isso, na ausência do que nós acabamos de falar, da confiança, que provém de um senso de eternidade, nós estamos sendo roubados do verdadeiro descanso da nova aliança. Meus irmãos, você serve a um mestre que, tendo terminado todas as coisas, se assentou. Meus irmãos, nós vivemos tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, que ele fala a sociedade do cansaço. Ele resume nosso tempo como a geração do cansaço. Nós estamos sempre cansados. Isso engloba todas as idades, meus irmãos. Eu lido muito com os jovens. Os jovens estão mais cansados do que nunca, meus irmãos. Sim. Cansaço. Mas sabe qual que é o ponto, meus irmãos? Nós não temos descanso verdadeiro. E não é porque nós trabalhamos 6x1. Não é essa a razão. A razão é que não temos confiança. E a confiança não é a confiança de que no 5º dia útil meu salário vai cair. Não, é a confiança de que esse mundo passa. Todas as coisas aqui passam. Meus irmãos, você sabe o que é esse repouso? Para pensar de verdade. O repouso genuíno na sua alma, do conhecimento de que tudo vai passar. E um dia eu estarei para sempre com meu mestre, plenamente satisfeito nele. Meus irmãos, nós ainda não sabemos o que é isso, meus irmãos. E por isso vivemos cansados. Quando nós estamos correndo atrás do mundo,
crendo na desculpa de que quando conquistarmos tal coisa estaremos mais satisfeitos, vamos descansar mais. Nós estamos vivendo como os pagãos que não conseguem crer que tem um Pai no céu. E sabe, Paulo vai além do que Jesus fala em Mateus 6. Ele fala assim, ele faz uma pergunta, meus irmãos. Essa pergunta precisa te acompanhar. A pergunta de Paulo é: acaso aquele que não poupou nem o seu filho por nós, acaso teria alguma outra coisa que ele não nos daria? Descanso só existe numa confiança verdadeira no verdadeiro evangelho. E porque nós não descansamos, somos roubados então do que é o centro de tudo que eu estou falando. Diga comigo: prazer, satisfação. Nós não somos satisfeitos em Cristo. Nós não temos prazer em Deus. Sabe por quê? Porque essa história começou muito antes, meus irmãos. As pessoas, elas acham que tudo é um miojo, que elas vão pôr no micro-ondas e vai ficar pronto em alguns minutinhos. O evangelho não é assim, meus irmãos. Devoção não é assim. Nós estamos sendo roubados de algo muito mais precioso. Quando somos roubados do simples evangelho, nós não conseguimos ter senso de eternidade, e portanto não confiamos e não descansamos, e portanto não temos prazer em Deus. Não estamos satisfeitos nele. Ele não é o nosso ponto de afeição. Ele não é o objeto do qual nós contemplamos e amamos. As coisas desse mundo são, e é aqui que a idolatria nasce, porque os ídolos mentem para nós, e nós estamos caindo na mentira dos ídolos. Em Colossenses 2 diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Meus irmãos, entenda isso: se você está em Cristo, você está pleno nele somente. Você não está pleno, meus irmãos, quando pequenos sonhos que são dignos, eu também tenho sonhos para essa vida, quando esses sonhos se realizam, não é aí que você está pleno. Você não está pleno quando você ganha um aumento no seu emprego. Você não está pleno, meus irmãos, quando você tem um filho. Você não está pleno quando casa. Você não está pleno quando pega um diploma. Você não está pleno em nenhuma dessas coisas. Mas a plena satisfação está em Cristo. Porque isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar, pensar, sonhar, ouvir alguém falar ou assistir. Meus irmãos, entenda, se nós perguntarmos para nós mesmos, sabe? A primeira pergunta que nós precisaríamos fazer para ter um entendimento correto disso: Deus é feliz? Deus é feliz? Deus é feliz? Deus é feliz. A minha pergunta é: a felicidade de Deus está em quê, meus irmãos? Em quê? Ora, se a felicidade de Deus estiver em qualquer outra coisa que não Ele mesmo, nós já temos dois deuses então. Portanto, ser Deus implica em ser único. E se Deus é feliz, a sua felicidade e plena satisfação está em si mesmo, né? O Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. E o fim principal de Deus? Portanto, o fim principal de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo. Então, preste atenção nisso: se esse é o fim principal de Deus, e Ele está plenamente satisfeito nele, meus irmãos, o santo evangelho de Deus é a notícia de que Ele amou pecadores o suficiente para dar a eles o mesmo fim que Ele tem. Ele olha para nós e diz: não, vocês não podem estar satisfeitos nessas coisas pequenas. Eu tenho o maior prazer do mundo e eu quero que vocês compartilhem do meu prazer. Estar satisfeito em Cristo é aquilo para o qual nós nascemos, mas nós vivemos sempre como se algo estivesse faltando. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque não estamos satisfeitos em Deus. Eu não estou vendendo aqui a falsa notícia de que nesse mundo vocês não vão ter aflições. Não. Na verdade, eu estou dizendo que nesse mundo, perante as aflições, a alegria mais completa é ver a obra de Cristo. Porque é isso que o Pai tem contemplado eternamente. E tudo, meus irmãos, que nós colocamos os olhos, que não é Cristo e este crucificado, está aquém daquilo para o qual nascemos. Nós não podemos viver radicalidade, nós não podemos viver devoção, nós classificamos isso para pessoas com mais ou menos tempo, porque não estamos vendo o que Deus vê, nós ainda não olhamos para Cristo. Meus irmãos, pense no momento mais satisfatório da sua vida. As maiores alegrias que você já provou, os maiores prazeres. Todos esses prazeres deveriam comunicar que há um prazer maior. Que nada pode ser comparado ao prazer que há no Filho. Mas a satisfação em Deus, meus irmãos, é o resultado de quem conheceu a supremacia de Cristo. Cristo é tudo em todos, para sempre. O Evangelho é o que há, meus irmãos. Eu quero que vocês fiquem de pé agora. Eu vou cantar com vocês uma canção no final, mas eu quero que agora, sem nenhuma música, meus irmãos, nós possamos analisar nós mesmos, sabe, pela graça e misericórdia de Deus, Ele tem nos comunicado Sua palavra, e nós podemos hoje ser mudados, nós podemos hoje, pela graça dEle, contemplar Cristo. O que nós precisamos é pedir que Ele nos abra os olhos, meus irmãos. Lembre-se, nós não somos suficientes. O nosso trabalho, a nossa família, nada disso é suficiente. Nós podemos fazer todas essas coisas para a glória de Deus, mas nunca faremos para a glória de Deus enquanto não tivermos fé na obra de Cristo. Vitor, eu tenho fé na obra de Cristo, eu sei que Ele morreu por mim. Não, meu irmão, eu não estou falando de uma informação. Eu estou falando de uma visão. Eu estou falando de ver Cristo exposto diante de nós. Eu estou falando de um entendimento incontestável dentro de nós, que nos escandaliza, que faz com que tudo ao redor fique pequeno. Meus irmãos, não há uma solução para nós, a não ser concordar com a Bíblia. Não há. Não há. Eu me pergunto, meus irmãos, quando eu estou lendo a palavra, eu me pergunto, meu Senhor, por quê? Por que é que um homem velho no deserto, depois que teve um encontro com você, fez coisas loucas? Moisés não conseguiu voltar atrás, ele viu alguma coisa, ele viu algo que o fez temer. Assim foi com todos os homens de Deus. Assim foi com Abraão, assim foi com Davi. Meus irmãos, e os apóstolos que conheceram a Cristo, e o apóstolo Paulo, que tinha o que a gente podia comparar a doutorados e diplomas e coisas magníficas que as pessoas o aplaudiriam, e ele diz: eu vejo tudo cair, tudo como perda, comparado à grandeza do conhecimento de Cristo. Como pode, meus irmãos, como pode que hoje, em nosso tempo, o que mudou? O evangelho ficou mais fraco, meus irmãos. Por acaso Deus está com as mãos atadas? Não, meus irmãos. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela penetra o nosso coração, ela corta tudo, divide alma, espírito, ela revela quem nós somos. Mas por que então, meus irmãos, conosco ainda estamos paralisados? Sabe, aprenda isso, meus irmãos. Sempre
que tem algo de errado no seu relacionamento com Deus, tem algo de errado com você. Isso não é igual um casamento. Isso não é igual um namoro. Ambos têm culpa. Não, meus irmãos. Você sabe quem é Deus nessa história? Ele é o provedor. Sabe? Yeshua, ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e ele é o cordeiro. E ele é o cheiro suave que sobe para as narinas do próprio Deus. Ele é tudo em todos. Então, meus irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos hoje orar ao Senhor e pedir para que Ele nos abra os olhos. Sabe, vamos parar de inventar e só ser simples diante de Deus. E pedir, meu Senhor, por favor, abre os meus olhos. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, por favor, tira as escamas dos meus olhos. Sabe, se você entende que precisa orar por essa casa, ora pela casa. Senhor, aumenta a medida do conhecimento do seu filho aqui. Senhor, nos leva ao nosso primeiro encontro novamente e nos mostra o santo evangelho, o simples evangelho. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero que você foque agora, primeiramente de maneira individual. Fale com Deus agora. Senhor, tem misericórdia de nós. Pela sua santa graça, Senhor. Pelo sangue de Jesus nós clamamos. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor.